Então o que eu estou dizendo é isso. Não prego doutrina minha, não chamo ninguém para lugar nenhum, não prometo nada, não sou candidato, nem vou ser candidato a nada e não estou aqui chamando ninguém para lugar nenhum. Não estou vendendo nada. Então eu sou insuspeito para falar. Eu estou mandando para aqui, para o Livro dos Espíritos. Então as pessoas sérias que querem conhecer o Espiritismo, não embarquem nisso. Eu já vi pessoas que vieram me dizer, olha, me tornei espírita, hein? Meus parabéns, eu sou espírita também. Depois que eu assisti o nosso lá, não é um filme espírita, é um filme espiritualista, que tanto serve para católico, como serve para uma série de outras crenças, mas não é um filme espírita. E não é porque lá tem alguns fenômenos que o espiritismo confirma, que aí é todo espírita. Não é para o indivíduo acreditar em Deus que é espírita, e o espiritismo confirma Deus. Não é para o indivíduo acreditar na reencarnação que ele é espírita, o espiritismo confirma a reencarnação. Não é por ele acreditar nos mundos habitados que ele é espírita, e o espiritismo confirma a pluralidade dos mundos habitados. Então perceberam? Então o conhecimento do Espiritismo tem que ser fundamentado aqui no Livro dos Espíritos, e nós falamos para esses que querem conhecer o Espiritismo. Não se iludam com isso. Eu assisti o nosso lá, então eu não acredito em Espiritismo. Muito bem, que aquilo, eu já disse para vocês, assistam Contato, que tem muito mais a ver com o Espiritismo do que o nosso lá. Assistam Ghost, tem muito mais a ver com o Espiritismo do que o nosso lá. E inclusive não compromete o espiritismo, porque não está aí na mídia, não está aí no mercado com o nome de espírita. Então assistam Minha Vida em Outra Vida. Assistam, vá lá na locadora e no DVD Companhia, peguem lá Minha Vida em Outra Vida e vocês vão ver se não tem um conteúdo muito mais espírita do que o nosso lá. Então, não é por causa dessas características separadamente que o indivíduo é espírita. E Kardec também foi o único missionário para justamente não haver essa diversificação de sequência no cumprimento da missão, como não houve com Jesus e como não houve com Moisés. Também não houve com Kardec. Bom, esclarecendo, né, que Kardec desencarnou pelo aneurisma que ele teve, então a gente fica já bem claro isso. Samuel, e a revelação da revelação que prega a FEB, né, como sendo superior à codificação? É uma excrescência. Eu digo, inclusive, para meus amigos, nossos telespectadores e os nossos internautas, aí o pessoal do YouTube, façam o seguinte: proponham uma separação do rustenguismo, que foi um advogado que, na mesma época de Kardec, escreveu 4 evangelhos, inspirados por uma série de espíritos obsessores, através de uma única médium, quer dizer, diversificou, ou melhor, diferenciou totalmente do trabalho de Kardec, que era um missionário único. Vejam, eu disse que era o único, Moisés, Jesus e Kardec, mas na mesma época de Kardec foram contemporâneos. Kardec conhecia Rustem e Rustem conhecia Kardec. Rustem admirava muito Kardec, mas depois ficou de olho grande e começou a ouvir umas mensagens, depois dele ter saído de um hospital, onde ele estava internado por distúrbios mentais. Ele saiu e começou a ouvir vozes e começou a ser estimulado a fazer uma revelação. E ele fez os 4 evangelhos. Ele recebeu a psicografia através de uma única médium dos 4 evangelhos que são conhecidos e pregados pela federação. Está no estatuto da federação a obrigação de pregar isso, os 4 evangelhos desse Rustem. Tire esses 4 evangelhos e crie uma instituição rustenguista e vê se funciona. Não funciona, é uma doutrina xoxa, é uma ilusão, é uma farsa, é uma obsessão que não tem corpo próprio de sustentação. Ninguém seguiria essa bobagem. Os homens da federação, os responsáveis por esse chamado movimento espírita que está aí denegrindo o espiritismo, é que incrustaram isso como um parasita da doutrina espírita. Mas tirem isso, não tem nada a ver. Se Kardec, na codificação, estava editando, estava publicando o Evangelho segundo o Espiritismo, ditado pelos espíritos superiores, que são admitidos como os reveladores da lei de Deus, da vontade de Deus, por que razão, na mesma época, paralelamente, no mesmo país, um outro indivíduo estava escrevendo os 4 evangelhos, contrariando todo o conteúdo dessa doutrina, dizendo basicamente, em princípio, para botar um fim na história, que Jesus não teve corpo carnal como o nosso, ele teve um corpo fluídico. E mais ainda, avançando na reencarnação, dizendo que a reencarnação é um castigo para os espíritos que são criados puros e decaíram. É a lei dos espíritos decaídos lá do catolicismo, e que então eles se reencarnam sim, mas podem reencarnar por castigos em lesmas, que ele chamou de criptógamos carnudo.
admitindo virgindade de Maria, admitindo uma série de outras coisas que não se sustentam sozinho. Tire esse rustanguismo, tire esse parasita do espiritismo e veja se esse parasita vai incorporar algum séquito significativo e transformador. Não vai, porque não tem conteúdo, é irracional, é o contrário do que ensina a codificação, do que ensina o espiritismo codificado por Kardec. Então, é claro que esses homens incumbidos aí, ou que poderiam ter sido criado, essa revelação superior, revelação da revelação, é o que diz a Federação sobre esses 4 evangelhos. É o que diz, que isso é a revelação da revelação, está acima do espiritismo, e isso é endossado pelos espíritos aí charlatães e farsantes, que são tidos como mentores desse movimento aí. Isso é endossado. E isso aí desmoraliza as pessoas que querem conhecer o espiritismo, isso desmoraliza a ideia, não o espiritismo em si que está aqui, intocado, incólume, mas desmoraliza para aqueles que ouvem e falam, não, isso é uma fantasia, isso é uma farsa. Então não existe essa história de superior, revelação da revelação. Alguém pode fazer isso por aí com outro nome. Tirem de lá o rustanguismo e tentem mantê-lo. Ninguém mantém isso no planeta. Essa crença esdrúxula, essa crença ridícula de que Jesus não teve corpo fluídico. Os docetas quiseram fazer isso lá na época lá dos primórdios do catolicismo, e foram anatematizados, porque isso é estúpido, isso é um absurdo. Isso tira a credibilidade dos ensinamentos de Jesus. Se ele teve um corpo fluídico, não era igual ao nosso, como é que ele veio encenar que estava sofrendo, que nós devemos perdoar quando somos também agredidos, quando somos ofendidos, se ele tinha um corpo diferente do nosso? Ora, que isso? Então é você querer ensinar as pessoas a suportarem dor na certeza de que você nunca vai sentir. Que isso? Desmoraliza o cristianismo, desmoraliza o trabalho, o sofrimento de Jesus, aí já é demais. Então tirem da federação, tirem do espiritismo essa incrustação que fizeram, que ela não participa da doutrina espírita, mas tirem lá os órgãos administrativos, tirem o estatuto da federação, do artigo 1º, e façam uma outra instituição e vê se isso vai vingar, vê se isso vai ser revelação da revelação, vê se isso vai ser levado a sério por pessoas inteligentes, sérias e honestas. Claro que não vai. Tirem isso de lá e testem. Porque isso aqui incrustado não vai funcionar nunca. Não tem nem coragem de botar a cara no vídeo para falar a favor dessa revelação da revelação. Se é revelação da revelação, por que não botam a cara no vídeo e falam a favor dela? Falam que Jesus teve um corpo fluídico. São mentirosos, são farsantes, são falsários, são ficha suja. Estão mantendo isso agregado a uma doutrina que não admite e não suporta isso. Então tirem isso de lá. Eu só me revolto, e me revolto no sentido de mostrar que não está na codificação, porque é absurdo e eu sou espírita. Agora, não pensem que vocês estão assistindo que eu sou odioso, que eu sou terrível, que eu quero a morte de todos eles. Não. Eu quero que todos eles vivam e podem passar na nossa frente, ou já estão, de repente, até na nossa frente em atitude, em coração puro. Agora, não coração puro, teoricamente, claro, como as pessoas dizem para cá, é amor, é paz. Isso é uma característica que quem estuda o livro dos médiuns entende muito bem. Os espíritos farsantes, os espíritos ficha suja, digamos, vamos usar o termo que está em voga, os espíritos ficha suja, eles adoram passar as palavras amor, caridade, fraternidade. Não reajam, aceitem. Observe que a tônica desses mentores todos aí é de pacificação, aceitem, é de rebanho, é de fazer com que ninguém reaja, ninguém tenha pensamento próprio, ninguém tenha iniciativa própria, porque pode contrariar os interesses de fama, dinheiro e poder que eles têm e mantêm e estão aí mostrando para todo mundo, só não aceita quem não quer, só não aceita quem está de viseira, mesmo no movimento chamado de espírita, estão de viseira e aceitam e engolem tudo. Não sejam bobos, amem sim, perdoem sim, inclusive a mim quando acharem que eu sou odioso, me perdoem, não sou odioso, sou calmo, tranquilo, adoro ir para o meio do mato, adoro montar no meu cavalo, trovão, e sair pelos sertões aqui da região, adoro isso, não apareço em lugar nenhum, a não ser na televisão, que não tem outro jeito de eu fazer isso, mas não apareço em lugar nenhum, não vou à festa, não tenho pretensão de ser coisa nenhuma, a não ser passar para vocês esta coisa extraordinária que me ajuda tanto, que me dá tanta lógica, e que eu vejo que o mundo não funciona, porque as pessoas não raciocinam para entender esta maravilha. Bom, Valéria Cristine. Bom, a gente está terminando o nosso programa e eu recomendo que as pessoas que criticam e acham que a gente tem sempre que ficar falando do amor, da mansietude, estudem lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo 23, que fala da moral estranha, né? Que Jesus vem comentar o que tem que ser feito, como é que a gente tem que agir, e ele diz lá que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. É um capítulo muito interessante para quem nos questiona muito e acha que a gente está aqui fazendo um papel anticristão ou, né, aí aborrecendo as pessoas e incomodando. Então estudem lá esse capítulo que, né, moral estranha do Evangelho segundo o Espiritismo, que esclarece muito. Bom, nós já estamos terminando o programa de hoje, agradecendo a participação de todos vocês. Nós estamos aqui, recebemos uma pergunta aqui agora do Alberto Gomes, de Olaria, e vamos aí responder no próximo programa. Eu já tenho aqui alguns questionamentos que eu já separei aqui, já anotei numa folhinha à parte para a gente ir fazendo, falam sobre mediunidade, a gente volta aí. Tem uma questão aqui do programa de hoje que não vai dar tempo da gente abordar, mas a gente deixa em aberto aí para o próximo programa, que fala da mediunidade. A mediunidade, por exemplo, não poderia ser interpretada como uma quarta revelação? Então fica aí no ar esse questionamento. No próximo programa a gente volta esclarecendo sobre a mediunidade e outros assuntos. A gente agradece a participação e a companhia de vocês. Um abraço para os nossos queridos aí do YouTube e continuem participando. E nós vamos aqui humildemente continuar com a nossa tarefa, que é divulgar a doutrina espírita, né, Zé Maria? E olha, e não esqueçam, esse programa é feito ao vivo, a cores e sem retoques. Então qualquer deslize aqui que é dado, vai para o mundo inteiro. Pega no YouTube, aí pega na veia, está no mundo inteiro. Nós sempre fizemos esses programas ao vivo e nunca precisamos fazer regravação, retoques, porque nós falamos com coerência, nós falamos com sentimento, nós falamos com firmeza, sim. Os frouxos que não são firmes em coisa nenhuma, hoje eles estão amando Jesus aqui, amanhã eles estão amando Jesus ali, depois eles estarão pregando Jesus acolá, cada vez numa doutrina, numa religião, simplesmente querendo mostrar o status de que são virtuosos, estão salvos pelo meigo nazareno. Isso não cabe no Espiritismo. O Espiritismo vem quebrar toda essa casca, vem quebrar toda essa imagem. Como disse a Valéria, o moral estranha não é moral estranha exortando a violência, a agressividade, não. Mas é mostrando que quem vem quebrar os preconceitos, quem vem contrariar a regra predominante é escorraçado, é excomungado, é odiado, é abominado. Quero mandar um grande abraço para o nosso querido senhor Souza e dona Alguinha, sua esposa. São pessoas maravilhosas, eu conheci dona Olga agora recentemente. Um beijo, um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e pela propaganda que vocês fazem. A doutora Carla Cunha, que é esposa do Diorne, lá da Lorena, são lá do Maria Tereza, também um grande abraço para vocês, são nossos telespectadores assíduos. E ao Tiago, a sua mãe Ana Cristina e ao pastor Marley, que fazem aqui nesse canal de televisão o programa Tempo de Vitória, que é um programa evangélico que nós gostamos, nós assistimos. Como eu recomendo para vocês, assistam todos. O programa da Segunda Igreja Batista, que é feito aqui também, está sendo excelente, de um pastor até que tem uma farta cabeleira aqui ao redor da cabeça, como a minha já está ficando. Um abraço, estou gostando, acho bacana, ensinamentos maravilhosos, exemplos que vocês estão dando, como o da feira, com relação aos feirantes. Parabéns, continue, assistam todos os programas, tirem as suas conclusões. Isso é estimulado pelo Espiritismo. Leiam tudo sobre ciência, leiam tudo sobre teologia, sobre filosofia, leiam tudo sobre política, se integrem e coloquem a religião de vocês a funcionar nisso. Tem que haver uma modificação global e não uma modificação simplesmente de uma pessoa que recebeu um determinado milagre aí e que, para a glória de Deus. A glória de Deus e a glória de Jesus é a transformação social da humanidade e não o benefício de um puxa-saco aqui, de um bajulador ali, de um outro vigarista acolá. Isso não resolve o problema da humanidade. Um abraço para todos vocês, até a próxima e que Deus continue nos abençoando a todos. Valéria. Até a próxima. Muito bem.